Muito bem, pessoal, boa noite para aqueles que eu ainda não cumprimentei. E como o Jaime e Jaque já deram spoiler aqui, então hoje é comemorado o domingo da entrada triunfal. Como eles também falaram aqui, algumas vertentes do cristianismo comemoram, chamam também de domingo de Ramos, porque exatamente esse é a simbologia que esse domingo tem. Nós temos uma narrativa muito grande e a maior parte dos evangelhos elas narram apenas 7 dias do ministério de Jesus. É muito estranho você parar para pensar que do domingo da entrada triunfal até o domingo de Páscoa é a maior quantidade de escrito que nós temos em praticamente nos 4 evangelhos. Então, para você ter uma ideia, o que menos tem proporção a essa semana é o Evangelho de João, e ainda assim é quase 1/3 do Evangelho de João a respeito dessa última semana de Cristo. Então, hoje, falta uma semana para a Páscoa, e historicamente, então, se nós pararmos para pensar, é o domingo em que Jesus, terminado todo os seus afazeres do ministério terreno, agora ele vai concentrar o seu ministério nos seus afazeres espirituais. É quando Jesus vai começar a sua vitória espiritual propriamente dita. Então Jesus ele se dirigiu e ele está numa caminhada em direção a Jerusalém. Ele está vindo lá da Galileia. E quando ele adentra a cidade de Jerusalém, é o texto que o Jaime leu em Mateus 22, mas eu quero usar a ênfase aqui de Marcos, capítulo 11. Então, Jesus está chegando a Jerusalém e as profecias diziam que Jerusalém deveria receber o rei. E esse rei deveria ser recebido e comemorado pelas pessoas que o recebessem lá. Então, Jesus, ele vai mostrar que ele é um rei diferente, como o próprio Jaime falou aqui. Porque Jesus é um rei que vem montado em um jumentinho. E dificilmente você vai ver reis montados em jumentinhos, principalmente naquela época da cultura romana, onde nós tínhamos... Obrigado, Felipe. Onde nós tínhamos o costume de quando o rei romano, ou o imperador, ou um general romano vencia, ele era recebido em Roma com todas as honras e glórias que ele merecia. E era comum que ele vinha à frente de todos, montado em um corcel de guerra, de batalha, vestindo a sua melhor armadura, e atrás de si vinham então os soldados romanos, e atrás dos soldados romanos vinha acorrentados, esfarrapados, os principalmente líderes das nações e das regiões que eles haviam conquistado. Então todos os reis vinham terminando aquele séquito, terminando aquele cortejo, sendo humilhados, muitos deles sendo xingados pelas ruas de Roma. E Jesus então ele vem mostrando que ele é um rei diferente, ele é um rei que vem montado em um jumentinho, ele é um rei manso e humilde, mas ele ainda é o rei que foi prometido. Ele é recebido em Jerusalém, que estava começando os seus preparativos para a Páscoa, que vai acontecer no sábado, no final do sábado, para o judeu, no final da sexta-feira, começava o sábado de Páscoa. Então, Jerusalém já começava a fervilhar de gente chegando, gente de diversas regiões, que estava vindo para comemorar a maior festa dos judeus. E foi muito importante que Jesus, exatamente nesse momento, fosse entregue aos seus executores. Afinal de contas, desde o livro de Êxodo, Israel comemora a Páscoa com a morte do Cordeiro que leva a sua penalidade, a sua culpa. Então era extremamente importante que fosse exatamente nesse tempo e exatamente nesse momento que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como foi chamado por João Batista, viesse para nos redimir por meio do seu sangue. E foi assim então que Jesus foi recebido na chegada a Jerusalém, onde algumas pessoas jogaram ramos para que o seu jumento passasse, outras jogaram as suas túnicas para que, como um tapete real, ele pudesse adentrar lá. E os judeus, obviamente, não gostaram muito disso,
Mas, provavelmente, você já sabe toda essa história da entrada triunfal. E hoje eu quero falar de 2 momentos de Jesus que não aconteceram no domingo, mas na segunda-feira. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Pode abrir a tua Bíblia aí. Talvez até as passagens que nós vamos ver hoje sejam as mais polêmicas a respeito de Jesus. Desculpem. Porque aqui parece que Jesus destoa de todo Jesus que ele foi no ministério. Ele destoa daquele Jesus que nós estamos, entre aspas, acostumados a ler no Evangelho. E muitos comentaristas têm dificuldade em colocar essa passagem na sua interpretação ideal. Mas eu quero que a gente faça isso e esperamos que o Espírito Santo conduza a nossa mente. Certo? Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12, começa dizendo assim: no dia seguinte do quê? No dia seguinte do domingo da entrada triunfal. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Betânia é uma cidadezinha, um vilarejo, que fica mais ou menos a 6 quilômetros de Jerusalém, e era justamente onde morava Lázaro, a quem Jesus ressuscitou, né? Maria, Marta, moravam nessa cidade. Nós não sabemos, mas Jesus estava hospedado em Betânia durante toda essa semana. Ele não estava em Jerusalém. Ele ia para Betânia dormir e voltava para Jerusalém de manhã. Essa foi a sequência que Jesus fez até a ceia. Depois ele foi preso e aí ele fica em Jerusalém na mão dos seus executores, tá bom? Então, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada uma casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, fazendo aquele mesmo caminho, passaram, viram a figueira seca desde as raízes. Vamos segurar aí. E por que eu digo que parece que Jesus destoa? Porque eu não sei você, segunda-feira não é um dia que a maior parte das pessoas acorda bem-humorado. Jesus tinha todos os motivos para estar talvez mal-humorado nessa segunda-feira. Mas não tem nada a ver com mau humor o que Jesus fez aqui. Porque talvez você pense: não, aquele Jesus que ensinou multidões, que acolheu pessoas, que curou, que disse: deixai vir as minhas criancinhas, está agora amaldiçoando árvore e entrando no templo fazendo uma baderna completa. Não parece o Jesus que nós lemos, não parece o Jesus que a gente viu até agora chegando. Então, se você está acostumado a ler os evangelhos, quando chega nessa parte, a gente diz assim: o que aconteceu? Então vamos tentar descobrir o que aconteceu. Jesus aqui está chegando na sua última semana de ministério. Ele sabe completamente tudo aquilo que vai acontecer. Nós vamos explicar melhor nossa celebração de Páscoa, que nós vamos conversar um pouquinho na quinta, na sexta e no domingo, a respeito exatamente dessa semana e de alguns aspectos que ela traz. Mas aqui, quando Jesus está indo em direção a uma figueira para procurar os frutos dessa figueira, ele está ensinando uma lição extremamente importante aos seus discípulos. Essa figueira não é, nesse momento, apenas uma árvore. Essa figueira, ela representa Israel.
Muitas e muitas vezes no Antigo Testamento, o próprio Deus chama Israel de a sua figueira. Agora pense um pouquinho que nós estamos chegando na última semana de ministério de Jesus, e Jesus vai procurar frutos na figueira. E o problema é que não tem frutos. É claro que você olha ali e você diz, tá, mas não era a época. Porque a questão é que Jesus não está preocupado em comer daqueles figos. Jesus está preocupado em ensinar aos seus discípulos o que está acontecendo. A velha aliança, que é toda ela baseada no Antigo Testamento, na lei, nos profetas, ela apontava para o Cristo, para o Messias que viria. Israel deveria estar extremamente pronta para receber o Messias, alegrar-se com o Messias. E assim como Jesus foi recebido no domingo da entrada triunfal, Jerusalém devia ter recebido ele de forma completamente igual. Só que Jesus não foi bem recebido pelos judeus de Jerusalém. Ele foi recebido pelo pessoal que estava de outras regiões, conhecendo o ministério de Jesus, indo participar da Páscoa. O povo de Jerusalém não recebeu Jesus. Por isso que em outro evangelho é narrado dizendo assim, ô Jerusalém, se tu soubesse quem está te visitando, se tu soubesse o dia da tua visitação. E aqui agora então Jesus está usando essa figueira como uma amostragem de um Israel que recebeu a lei lá no Egito há muito tempo atrás. E aquela lei apontava para o Messias. E o povo tomou a terra prometida e Deus continuou se revelando a esse povo enquanto ele tomou a terra de Canaã. E Deus disse, vocês vão ficar aí, mas lembrem-se que eu tenho um propósito maior para vocês. E Israel se envolveu com todo tipo de cultura cananeia. Israel se envolveu com todo tipo de cultura mundana. Israel se dividiu em 2 reinos por causa de egoísmo e arrogância humana. Israel e Judá. Os 2 reinos foram exterminados. Israel foi exterminado pelos assírios, que exterminaram a nação. O povo de Judá foi levado cativeiro pela Babilônia, foi trazido de volta a Deus. Deus os restabelece ali para que eles apontassem para o Messias. Esses eram os frutos que Israel deveria entregar para Deus. E agora o Messias vem. E Israel, em vez de ter todos os frutos agora preparados para a chegada do Messias, quando o Messias chega, Israel não tem fruto. Essa é a questão. Israel se tornou relativamente próspera em uma região muito difícil, muito complicada. Você vai lembrar das histórias de Salomão, com todo o ouro que tinha, com todas as riquezas. Você vai lembrar do templo todo rico. Você vai lembrar de toda a religiosidade que os judeus tinham, e eles vestiam roupas diferentes, os sacerdotes vinham e se apresentavam diferente, e eles oravam em praça pública, e eles ficavam nas esquinas orando, e eles iam até as sinagogas ensinar a palavra de Deus, mas não deram um fruto adequado para a esperança da vinda do Messias. Quando Marcos fala aqui que aquela figueira estava cheia de folhas, o que eu vejo aqui é que Israel era um povo que estava religiosamente enganando as pessoas ao redor e a si mesmo. Como essa figueira que tem folha, mas não tem fruto. Israel estava cheio de uma religiosidade toda pomposa, fazendo rituais, não comendo isso, separando o dízimo daquilo, fazendo tudo extremamente certinho. Quem olhava para ele se sentia assim, humilhado de quão religioso era aquele povo. Mas quando o Messias vem colher o seu fruto, essa nação não tem fruto. Ela tem muita folha. Ela até parece. Você pode até ser tentado a procurar entre as folhas daquela figueira para encontrar os frutos, e você vai ver que ela não tem frutos. Está acabando a antiga aliança. Jesus, na ceia, mais adiante, nessa mesma semana, vai fazer a nova aliança, que é feita no seu corpo e no seu sangue. Esse é o significado da ceia que Jesus está prestes a ter com os seus discípulos.
e que é perpetuada por nós. A velha Israel, pomposa e cheia de folhas, está agora entrando num momento de julgamento. E toda a história deles com Deus não foi suficiente para que eles pudessem ter sequer um fruto na chegada do Messias. O que me faz lembrar a igreja de hoje? Toda a igreja está esperando o retorno do Messias. Quando retornará do céu. Não importa qual é a tua linha teológica, não importa se você é da teologia do pacto, não importa se você é dispensacionalista, você está esperando Jesus chegar. Você está, dependendo do ponto, se você é um dispensacionalista, você está esperando até o milênio terreno chegar, que é quando Jesus virá reinar 1000 anos aqui. Se você é da teologia do pacto, você quer que Cristo já reina. Cantamos aqui isso. Quando cada um de nós se prostra diante da cruz e diz, Senhor, eu estou aqui para te servir, Jesus inicia um milênio que não é terreno, mas um milênio que é espiritual. Essas são as duas vertentes da igreja protestante em termos de escatologia. Então, se você é um cristão e se diz um cristão, você está esperando o retorno de Cristo. E quando ele voltar, como é que vai estar a sua igreja? Cheia de folhas? Com templos pomposos? Todos eles muito bonitos? Com gente orando no monte, fazendo vigília até as 2 da madrugada? Com igrejas que estão lotadas da palavra sendo pregada? Mas que frutos a igreja está dando? O que nós cristãos estamos dando? Frutos. João capítulo 15 é uma conversa que Jesus está tendo com seus discípulos no cenáculo, logo depois da parte da ceia. E lá Jesus vai contar sobre a respeito de um outro fruto, de uma outra árvore, para que a igreja não seja confundida com a figueira sem frutos. Ele fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. E todo ramo que der fruto, o meu pai vai lá e permite poda para que ele dê mais fruto ainda. E todo ramo que não dá fruto, o meu pai separa, corta e deixa ele separado para ser jogado no fogo. E aí Jesus vai terminar essa parte do capítulo 15 de João dizendo assim, meu pai é glorificado por vocês darem fruto. Acabou a vindima agora, seu Clóvis e Dona Inês estão aí. Seu Clóvis disse que foi uma vindima bastante complicada, difícil, mas houve frutos nessa vindima. Vai haver vinho, né, seu Clóvis? Muito bem. Agora, a grande questão é que, se você perguntar para o seu Clóvis, quem é que foi que usufruiu dos frutos que a videira deu, ele vai dizer o agricultor. Por quê? Porque videira não come uva. Parou para pensar nisso? A videira não come uva. O agricultor é que colhe os frutos que a videira deu, comercializa esse fruto da melhor forma que ele acha que ele vai fazer. Então ele, o agricultor, se beneficia dos frutos da videira. O problema é que a igreja acha que ela é que tem que devorar os frutos que ela está dando. E hoje nós temos uma igreja muito pouco preocupada em entregar frutos para Jesus. Nós somos uma videira que está comendo seus próprios frutos. Deus nos dá dinheiro ou finanças e tudo mais, nós gastamos tudo conosco. E todo domingo nós estamos lembrando aqui que tem gente que foi levantada por Deus, está fazendo algum ministério diante de Deus, e Deus está levantando seus recursos, até mesmo no meio da igreja, para ajudar essas coisas acontecerem. Ah, mas eu não tenho muito para ajudar. Não tem problema. Não tem problema. Mas o que a igreja está fazendo com os recursos que estão sendo levantados? Ah, não, mas eu não tenho, mas eu tenho tempo. Nós vimos aqui, foi pedido voluntários. Ah, não tenho dinheiro. Tudo bem, não tenho dinheiro. Vem cá. Vem aqui. Vem até tirar leite da vaca, o Nicolas chamou. Vem conversar com alguém. Gasta um tempo com alguém. Seja uma bênção, uma luz para alguém. Ah, mas Nova Petrópolis é longe, a estrada está até ruim agora, tem que pegar desvio e tal, não sei o quê. Tudo bem, nós temos um monte de gente. Hoje mesmo eu passei do lado de uma pessoa que estava dormindo na rua, em uma situação difícil.
E de quantas eu passei que estão passando por problemas psicológicos, que estão precisando de uma oração, que estão precisando de um ouvido, que estão precisando de um abraço, que estão precisando de uma palavra. Mas nós não temos tempo. Por quê? Porque estamos lá lotando nossas redes sociais de tudo que é coisa. Fiz um pedal, olha o que eu comi, viajei não sei aonde, fui não sei aonde. É ruim botar isso na rede social? Não, não é. Mas se é só isso que nós estamos fazendo, eu acho que tem algum problema. Porque aí mostra que nós estamos tentando nós mesmos comer todos os frutos que o agricultor está proporcionando que nós tenhamos. E aí quando o agricultor vem colher algum fruto na igreja, a igreja não tem. A gente não se envolve em ministério porque não tem tempo, porque não dá, porque é difícil. A gente não ajuda porque tá complicado, ficou difícil, ficou caro, está complicado da gente, se ajeitar. Eu não tenho tempo. E, na verdade, quando Jesus chegar aqui, ele vai encontrar uma igreja cheia de desculpa. Mas bonita, pintada, com boas cadeiras, ar-condicionado. E aí? Será que nós vamos virar um segundo Israel? Será que quando o Messias vier para colher os frutos da sua igreja, o que vai acontecer? Será que fomos fiéis o suficientes, como Atos capítulo 1, versículo 8, sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra? Não sei. Não sei. Você sabe aonde as pessoas que estão ao teu redor estão servindo? Que ministério que elas estão trabalhando? Mas eu aposto que você sabe a última viagem que ela foi, o último pedal que ela deu pela rede social. Uma igreja cheia de folhas não é aquela que só sobe um monte para orar até as 2 da manhã, mas não adianta você subir o morro para orar até as 2 da manhã, fazer vigília, se depois, quando você chega em casa, teu filho te vê fofocando do irmão que está ao redor, daquela pessoa que você não gosta. Não adianta. Aquela vigília foi mais vazia que uma bola de futebol sem ar. Não adianta você dizer, não, filho, nós somos a igreja e tudo mais, e depois ele vê você sonegando imposto de renda. Uma igreja cheia de folha é uma igreja que até parece religiosa, mas quando você vai ver, é uma igreja mesquinha. É uma igreja com uma língua ferina, aquilo que Tiago vai falar no capítulo 3, que não controla a sua língua, não é cristão, e não é bom cristão mesmo. Aquilo que João vai falar, se você não anda na luz e você não ama teu irmão, você não é cristão. Jesus veio buscar os frutos de Israel, e Israel não tem fruto para dar. Jesus veio colher aquilo que era seu, porque João começa dizendo, ele veio para os que eram os seus, mas os seus não o reconheceram. Hoje é um momento para nós nos avaliarmos como igreja. Será que nós estamos dando os frutos adequados para Deus e Ele está sendo engrandecido? Porque João capítulo 15 diz, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Quem está sendo glorificado com a minha vida é a grande pergunta. Se sou eu mesmo, tem algum problema. Agora, se Cristo está sendo glorificado com tudo que eu faço, aí nós estamos no caminho certo. Mas Jesus vai continuar, e ali, logo depois dessa figueira, em que ele disse, ninguém mais vai comer do teu fruto, significa o final da antiga aliança. Terminou, não adianta mais fazer sacrifício no templo, não adianta mais ir até o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, o pátio dos homens, dos judeus, o santo lugar, o lugar santíssimo, porque agora tudo aquilo não vai mais funcionar. Por isso Jesus é enfático em dizer, ninguém mais come do teu fruto, porque o teu tempo de dar fruto era até agora, Israel, mas a partir de agora, se ninguém mais deu fruto, tu não tem mais chance. E aí Jesus agora está se dirigindo até Jerusalém, ele faz aquela caminhada, e ele chega até o templo. E lá no templo era o lugar que estava preparado, porque o templo significava a presença de Deus na terra. E lá, quando ele chega, ao invés de encontrar pessoas santas,
A frase mais dura que Jesus dá, ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrão. Sabe o que é um covil de ladrões? É o lugar onde os ladrões se escondem para não ser pegos. E o templo, em vez de ser um lugar onde pessoas santas estavam ali presentes, era um lugar que estava cheio de todo tipo de falcatrua. Para você ter mais ou menos uma ideia, era nesse tempo que os judeus vinham e levavam alguns sacrifícios. E para fazer alguns sacrifícios, se você era pobre, você tinha que oferecer 2 rolinhas, 2 pombinhas. Uma era morta, a outra era liberta. E o sacerdote fazia isso cerimonialmente. Se você tivesse um pouquinho mais de posse, você chegava lá com um cordeiro. Você chegava lá com um cordeiro perfeito, sem defeito. E, como eu falei, algumas pessoas vinham de longe, algumas vinham de 50 quilômetros. Todo judeu num raio de 50 quilômetros era praticamente obrigado a participar em Jerusalém na Páscoa uma vez por ano. Então, tu imagina que, né? E se você era de mais distante, alguns vinham, alguns faziam caravanas. Você vai lembrar daquela história de Jesus aos 12 anos, quando foram visitar o templo, depois saíram, esqueceram o menino, volta a buscar o menino, estava lá ensinando. Né? Então, era comum caravanas que vinham da Galileia, de outros lugares, para participar dessa festa. Só que, então, o que acontece? Vem gente de tudo que é lugar. Aquela época, cada lugar diferente tinha a sua moeda. É como se um viesse da Argentina e trouxesse pesos, outro do Uruguai trouxe pesos uruguaios, o paraguaio veio com seus guaranis, o brasileiro levou os seus reais. E chega lá na hora, diz, tá, e aí o câmbio? Bom, tu só pode comprar os sacrifícios se você tiver a moeda do templo. E aí o que os sacerdotes faziam? Nessa época de Páscoa, eles supervalorizavam a moeda do templo. Para quê? Para lucrar mais. Para ter mais grana, para ter mais dinheiro. Não bastasse isso, além de pagar mais caro para comprar alguma coisa, muitos judeus traziam seu próprio sacrifício. Só que para sacrificar, o sacerdote tem que olhar e afirmar que aquele é um cordeiro perfeito, sem defeito. Só que quando chegava lá o cordeiro, ele já tinha um negócio com os caras que vendiam os cordeiros dele, que faziam uma marca específica. Então o sacerdote chegava lá, ele olhava, procurava, via que não tinha a marca do colega dele. O que ele fazia? Esse cordeiro não tem procedência. Esse cordeiro não é perfeito. Não farei um sacrifício com esse cordeiro. E aí a pessoa dizia, puxa vida, e agora? Trouxe, vim caminhando. Não tem problema. Fala com meu amigo ali, de repente ele compra baratinho esse teu cordeiro e ele te vende um que tem procedência. Assim foi inventado os vendedores de carro. Cadê o Júlio? Não, o Júlio não está hoje. Tu leva o teu usado e sai com o seminovo. Já aprovado. Brincadeira, Júlio. Foi gravado, se o Júlio assistir, disse para ele que eu falei que era brincadeira, Jaque. Mas a questão é essa. Então a pessoa ia lá, com o cordeirinho que ela trouxe, primeiro, para trocar pela moeda do templo, ela já pagou um dinheirão. E agora ela vai pagar mais caro ainda por um cordeiro que talvez seja igual ao dela. E entregava para o sacerdote. E esses caras não tinham a menor vergonha de fazer tudo isso em nome de Deus. Preciso falar como é que está a igreja hoje? Preciso mencionar como é que está funcionando a igreja hoje? Se o templo foi transformado em um covil de ladrões, muitas das comunidades por aí que se dizem igreja também estão dessa mesma forma tomada por esse tipo de gente. Que está tentando lucrar com a fé. Sabe por quê? Porque aquele cara que chegava com o seu cordeirinho, ou que trocava o dinheiro mais caro dele, ele estava ali movido única e exclusivamente pela fé que ele tinha em Deus. E nisso eu acho que Deus tinha tamanha misericórdia que aceitava cada um desses, que vinham de forma inocente para adorar o seu Deus. Então eu não estou falando das pessoas que frequentam igrejas de pessoas que são como esse covil de ladrões. Porque essas pessoas, muitas delas vão com um coração sincero e honesto.
e adentram aquelas portas na tentativa de adorar o seu Deus e ter alguma comunhão com Ele. Mas ai dos seus sacerdotes, ai dos seus líderes, que se aproveitam da boa fé dessas pessoas humildes, ainda explora elas para seu próprio benefício, como estavam fazendo esses líderes judeus aqui. Ai deles. Então, a entrada triunfal foi marcante. Mas Jesus teve 2 momentos marcantes com os seus discípulos na segunda-feira. O primeiro deles foi quando ele vai procurar os frutos em uma figueira que representa Israel. E Israel não tem fruto para o seu Messias. E o Messias encerra a antiga aliança dizendo: ninguém mais come do teu fruto. A nova aliança agora é que vai trazer novos frutos, baseados no meu corpo e no meu sangue. Aqui está encerrado. O que a lei, os profetas e todo o Antigo Testamento tinha que fazer, fez até mim. A partir de agora, é outro trabalho. E ele tem um encontro no templo com os líderes religiosos judeus da época, que estavam explorando a boa fé daquelas pessoas que vinham de longe e tentavam de alguma forma comemorar um momento de comunhão com o seu Deus, mas para isso eram explorados por ladrões, por salteadores, por pessoas que se diziam cristãs, ou melhor, judias, líderes capazes de entregar sacrifício, que na verdade não tinham sequer a dignidade para pisar perto do templo. Que esse episódio da segunda-feira, logo depois do domingo de Ramos, nos dê a oportunidade de avaliarmos a nossa vida, primeiramente, a nossa vida, para que saber se os frutos que estamos dando são frutos reais a Deus, se Deus está sendo beneficiado com tudo aquilo que temos, e segundo, se a igreja que nós frequentamos, e é uma avaliação a nós mesmos, se a igreja que nós estamos frequentando, ela está realmente capaz de proporcionar uma comunhão entre aqueles que estão buscando a palavra de Cristo e estão sendo alimentados de forma correta, ao invés de serem enganados por todo tipo de conversa mística que nós vemos acontecendo por aí. Que isso sirva para nós fazermos essa avaliação. E que quando Cristo voltar, nós, a igreja, tenhamos todos os frutos que Ele nos proporcionou. E nossas comunidades possam ser comunidades que geram a comunhão, a unidade e o proclamar da palavra de Cristo e faça com que Ele seja reconhecido aonde quer que nós vamos. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa semana em que Jesus, nessa segunda-feira, parece destoar daquele Jesus que nós vimos, recebendo crianças, abraçando pessoas, curando, deixando as multidões virem até Ele, alimentando pessoas, e de repente, Jesus está amaldiçoando uma figueira e fazendo uma purificação dramática no templo. Mas nós temos que lembrar que esse é o mesmo Jesus. Aquele mesmo Jesus, que é o Messias que vem, o Rei, aquele por meio de quem todas as coisas vieram a existir, aquele que é o Alfa e o Ômega, aquele que na eternidade, quando estava sendo traçado o plano chamado Evangelho, levantou a mão para o Pai e disse: pode deixar, eu vou. O Pai disse: ok, eu vou revelar o plano, e o Espírito disse: ok, eu vou estar junto com todos aqueles que tu comprar por meio do teu sangue. E nesse plano da eternidade, Pai, Cristo veio encarnar e também morrer na cruz, para que nós tivéssemos vida. Que essa seja a única verdade que como igreja nós possamos proclamar, que seja a única verdade que nós podemos levar adiante. Pai, que o nosso cristianismo dê frutos, mas dê frutos a Ti, que o nosso cristianismo seja percebido pelas pessoas ao nosso redor, que nós possamos evangelizar as pessoas,
que nós possamos mostrar que Tu estás em nós e nós precisamos revelar a Tua presença, e que isso gere frutos, para que quando Tu voltar, assim como nós sentimos o cheiro da uva madura em uma parreira quando estamos do lado, Tu possa sentir o mesmo cheiro desses frutos na Tua igreja, possa se alegrar, possa vir e encontrar comunidades saudáveis, cujo objetivo não seja apenas enganar pessoas de boa fé, mas seja edificar, cuidar e estar juntos. Ô Senhor, permita que nós possamos ser saudáveis e que essa Páscoa demonstre isso e todo o resto dos nossos dias. Para isso nós entregamos em Tuas mãos nossa vida, nossa comunidade, tudo o que somos, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.